Mano, o André Carrillo entrou em campo e decidiu pro Corinthians. E os colombianos comentaram, vamos dar uma olhada. Só lembrando que esse vídeo é dublado com inteligência artificial. Professor, boa noite. Jorge Bustamante para a América de Todos e F12 Rádio TV de Bucaramanga. Professor, as coisas do futebol, ou seja, é a mudança, infelizmente, para que Barrios continuasse, acho que era a intenção de seguir o peruano André Carrillo. E infelizmente chega o gol. Depois você muda com o Lucumí, a ideia era sair para buscá-lo. Mas a minha pergunta é, ao ser esse 4-3, porque era Abadia, Carrascal e Leis, era tentar impedir que o Corinthians entrasse pelos lados. Professor, obrigado. Sim, veja, a entrada de Carrillo para eles deu uma saída pela direita deles, importante. Vimos que eles estavam chegando com muita facilidade. E bem, ao ter que tirar Duvan, entendíamos que por ali, com um volante mais posicionado sobre esse setor, tentando ajudar um pouco mais. O Marco, colocar o Christian também desse lado, que estava trabalhando muito e estava fazendo muito bem, era possível bloquear essa saída que o Corinthians estava gerando, não? Incrivelmente. O gol vem por esse setor. Veja, há uma qualidade muito grande do jogo adversário, que com um toque de calcanhar praticamente deixa 2 ou 3 adversários pelo caminho e bem depois um pouco de azar, porque acho que a bola ia para a mão do Jorge, rebate em um jogador nosso e acaba entrando no ângulo, não? Mas bem, é o futebol, às vezes as coisas saem bem, às vezes por aí não funcionam da mesma maneira, mas bem, como te digo, mais do que nada era tentar, com as mudanças obrigatórias que tivemos que fazer, reforçar aqueles lugares que por aí nós estávamos vendo que estavam nos prejudicando. Olhem, no primeiro tempo há uma realidade. Este Corinthians havia chegado um pouco desfalcado. Depay, não viajou. E é sem dúvida a grande figura deste time. Depois, aparecem jogadores importantes. Carrillo, hoje no banco, Romero, um jogador interessantíssimo. E jogadores que têm condições. Por alguma razão, é o Corinthians. Também não é que está enfrentando ninguém. Não. A verdade é que este time, obviamente, vai competir com você. Mas não é um time que te mete medo. Insisto, além do que diz o Transfer Market, se vocês forem ao Transfer Market, este time vale 5 ou 6 vezes mais que o América, segundo o Transfer Market. Mas você vai ao jogo e vocês viram isso em campo. Não. Eu não vi isso. Eu não vi essa distância que o Transfer Market diz entre um time e outro. Eu não a vi. De fato, o América no primeiro tempo, para mim, é muito superior ao Corinthians. Muito superior. O América jogou muito bem a primeira metade. Primeiro, foi atrevido, mas foi paciente. América não foi um time louco. Não saiu descontrolado ali para dar bobeira. Para entregar ao adversário, não. América atacava, mas o suficiente, o necessário, mas bem. Mas sempre defendia seus ataques. O primeiro tempo é superior o América, e o início do segundo tempo também estava melhor o América. Depois, começa a levantar a cabeça o Corinthians. Também pela entrada de Carrillo. Um jogador que realmente fez muita diferença. Causou muito dano. Carrillo entrou e começou a gerar um pouco de caos no time do América. Mas para mim, sobretudo, o grande erro foi a saída de Balanta. Quando Balanta sai, o América perde filtro, perde posse de bola, perde recuperação e, por conseguinte, perde jogo. E aí, nesse intervalo, desaparece também Juanfer Quintero. Juanfer Quintero já não, como o América já não tinha a bola, já não estava estrutural, já não estava estruturado, perdeu a estrutura com a saída de Balanta. Começa a desaparecer Juanfer. Começa a não gravitar Duvan. Sim, você me entende? Claro, porque quando perde a estrutura é como um baralho, como um castelo de cartas. Há uma carta que é chave e você tira essa cartinha e tudo desmorona. E dá pra ver nos comentários ali, o pessoal mandando superchat falando que o Carrillo fez toda a diferença. Foi o que aconteceu com a saída de Balanta. A partir daí, o América perdeu o filtro, perdeu a bola e começou a jogar muito perto do seu gol. E quando não jogava perto do seu gol, havia espaços que o Corinthians não tinha tido no resto do jogo. E Carrillo, que entrou muito bem, começou a aproveitá-los. E foi nesse período, entre o minuto 60 e o gol do empate, que foram 15 minutos onde realmente dava a sensação de que o Corinthians estava para empatar.
O América deveria ter vencido um Corinthians fraco, que só atacou quando o Carrillo entrou e chegou muito facilmente à área americana. É verdade. Esse time foi perigoso desde que Carrillo entrou, como tirar Balanta e Vergara. Ninguém sabe, João Edwin Delgado? Um abraço. Vamos dar uma olhada aqui no que a mídia brasileira falou também. Tenho raiva do Carrillo. Sabe por quê? Raiva? Raiva. Por quê, pessoal? Porque ele faz a gente achar que ser jogador de futebol é fácil. Que até a gente poderia ser jogador, mas não é fácil ser jogador de bola. É que você olha ele jogando, ele joga com uma simplicidade tão grande, você fala, cara, acho que eu podia ser jogador também, hein? Não é, é porque é ele que é o diferente na história. Ele só faz a gente achar que é possível qualquer um ser jogador, e não é, cara. Ele não me parece um atleta profissional forte fisicamente, ele é o boleiro, o cara que sabe o refino da bola, é o cara que ameaça ir pra um lado, o cara vai e ele já foi pro outro. As jogadas que ele faz, a postura que ele tem, cara, me impressiona, assim, sinceramente. E essa daí, claro, ponto muito enorme pra Ramon Dias e Emiliano. Ele estava na segunda divisão da Arábia, jogado, perdido, só que os dois trabalharam com ele no Al Hilal, lembraram dele, trouxeram, e aí ponto muito grande para os dois. Eu acho que se tem alguém que merece elogio nesse time, cara, mais do que a maioria dos outros jogadores, tem alguém que merece elogio, esse alguém é o nosso querido André Carrillo. Que esse cara joga muita bola. É sacanagem que esse cara muda a partida. É sacanagem a qualidade técnica desse cara. O quão ele joga de peito aberto e sabe, não quer saber de porra nenhuma. E vai pra cima e não tem medo, não se omite. Que jogador é esse cara, velho? Espero que ele jogue assim, do jeito que ele tá jogando. Que nem deve ser o alto nível, nem deve ser o André Carrillo Prime, né, cara? Esse cara deve ter, uma pena quando eu acompanhava antes, mas esse cara deve ter jogado muita bola. O cara é monstro, cara. Que isso, joga muita bola. E o Mateuzinho numa jogada do Carrillo que, meu amigo, passe de craque. Eu não digo que o Carrillo é craque, mas o passe foi um passe de craque, de calcanhar, com a bola no alto. Uma jogada brilhante do Carrillo e o Héctor Hernandes, que entrou bem no jogo, né? Atacante do Corinthians, criou chances. Acho o Mateuzinho, e aí aquela finalização de esquerda, meio mal finalizada, uma bate na zaga, entra, mas é o gol que, mesmo sendo assim, aos trancos e barrancos, batendo na defesa, mantém o Corinthians muito vivo, né? Porque o Corinthians não estaria morto na briga pela Sul-Americana, mas se perdesse hoje, estaria perto disso. O Corinthians se mantém muito vivo na Sul-Americana. Por quê? Porque ainda tem o Racing do Uruguai, que é o adversário mais fraco, 2 vezes, vai jogar contra o América de Cali em casa, e aí tem o jogo mais difícil, que é contra o Huracan fora. Como que é a convivência aí com o Carrillo, né? A gente sabe que ele é resenha ali, pá, mas joga muita bola também. O que ele te passa ali no dia a dia? Ele sempre tenta ajudar, né? Pela experiência que ele tem. Eu sempre falo pra ele que ele joga muito. Hoje não foi diferente, entrou, conseguiu fazer o jogo dele, jogou demais, e acredito que ele sempre vem me ajudando, né, nesses dias de treinamento. Ele sempre procura tá ajudando a gente. Fechou, valeu. Enfim, rapaziada, tá aí a mídia falando um pouco do Carrillo, ele que deu um passe primordial, o passe que ele deu foi sensacional. E pra ele, é isso aí, o futebol é muito simples de jogar pra ele. Ele faz o simples e faz muito objetivo. Pra mim, ele é um dos jogadores fundamentais nesse Corinthians, tem tudo pra ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e das outras competições que tá disputando também, porque ele é um cracaço de bola, foi um achado do Corinthians, e eu acho assim, ele tem tudo pra se tornar um ídolo do timão. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!